a nuestro servicio. O grandioso Dios y eterno y poderoso de Israel, Dios de nuestra creación, responsable por nuestra salvación. Aquí estamos, Señor, los varones, los hombres en acción. Queremos, Señor, accionar la fe. Queremos, Señor, vivir tu palabra. Queremos ser guiados por ti. Mi Padre querido, Padre amado, como sempre hemos dicho, igrejas, Senhor, existem várias, mas nós outros, Senhor, não estamos em búsqueda de uma igreja, estamos em búsqueda de uma vida contigo, estamos em búsqueda, Senhor, de acercar-nos a ti, de viver para ti, Senhor, de uma maneira real. Mi Padre, nós outros, varones, fuimos escorridos, Senhor, para levar tu palavra. Fomos escorridos, Senhor, para cuidar a um hogar. A nós outros, Senhor, se nos dá vários nomes: cabeça de la casa, el jefe de família, el padre de família. Nós outros temos uma responsabilidade enorme, Senhor, de cuidar a nosso matrimônio, de cuidar a nossa casa. Somos os provedores. Como vamos proveer a nossa família sem a ajuda do Senhor? Como vamos cuidar a nosso matrimônio sem a ajuda do Senhor? Como vamos cuidar nossas finanças sem a ajuda do Senhor? Mi Padre, tu palavra nos aclara que sem ti nada podemos fazer. Queremos estar cerca de ti, queremos estar, Senhor, unido a ti, queremos estar, Senhor, buscando de ti. Grandioso Deus, aqui há varones por primeira vez, aqui há invitados de tus siervos, e eu te lo pido, Senhor, não muestra a eles solamente uma igreja, muestra a eles, Senhor, o redil del pastor, não muestra a nós outros, Senhor, só uma palavra, mas dá a nós outros o espírito da palavra. Haz que nós outros entendamos, Senhor, tu palavra. Não solamente entendamos o idioma, entendamos a literatura, não, mas que podamos entender o espírito deste mensagem. Mi Padre, habla a nós outros, Senhor. Derrama de tu poder, Espírito Santo. Reciba, Senhor, as cartas, las peticiones que nós outros, tu siervo, el pastor e eu, subimos en el monte ayer, echamos las peticiones en el más profundo del abismo, que es el océano. Responda nuestras oraciones, Senhor. Honra nuestra fe, mi Padre. Honra nuestras peticiones, Senhor, porque tu serás glorificado. Transforma a família deste homem e tu serás glorificado. Transforma a economia deste Senhor e tu serás glorificado. Transforma nossa vida, Senhor, e tu serás glorificado. Tudo, Senhor, que aconteça em nossa vida é para glorificar-te a ti, grandioso Deus. Mi Padre, toca cada um desses senhores que aqui estão. Aqui não há pessoas desconhecidas, todos são tus hijos. Aqui não há pessoas, Senhor,
porque eu vim de tal igreja, eu sou de tal igreja. Não, aqui, Senhor, estamos para agradar-te a Ti, para escuchar-te a Ti, e independentemente do nome, da placa, da igreja. Meu Padre, não estamos aqui para exaltar a uma religião, estamos aqui para exaltar Tu palavra, exaltar Tu Espírito. Por isso, Senhor, flui neste lugar, flui em nós outros, Senhor, transforma a vida, Senhor, de cada um destes varões, bendice a cada evangelista, a cada um destes siervos, Senhor, bendice ao missionário José, que não pudo estar presente por el trabalho, bendice a los missionários que não puderam estar, guarda cada um de eles, Senhor, e bendice a nós outros que aqui estamos para escutar Tu palavra. Meu Padre, graças por trazer a estes invitados, a estes novos varões a esta reunião, que esta seja a primeira de muitas, que eles possam regressar, que eles possam querer aprender e participar destas reuniões, que é celebrada uma vez ao mês. Esta reunião, Senhor, recebe varões de todos os lugares, de todas as igrejas, independentemente do nome da igreja. Nós outros criamos esse serviço, Senhor, para compartilhar com os homens seu desejo para os varões em Porto Rico. Qual é seu desejo, Senhor, para Alex? Qual é seu desejo para o pastor Vitor? Qual é seu desejo, Senhor, para Efraim? Qual é seu desejo para Nelson? Qual é seu desejo para esse Senhor que nos visita? Qual é seu desejo para o Senhor José? Qual é seu desejo para mim, Senhor? Que Tu queres de mim? Habla nós outros, Padre, porque aqui estamos para escutar Tu voz. Aqui estamos, Senhor, para dar ouído a lo que Tu quieras de nós outros, que Tu queres de Jorge, que Tu queres de Jan, que Tu queres desse jovem invitado de Jan, que Tu queres, Senhor, de nós outros. Habla nós outros, Senhor. Habla nós outros, Padre. Não queremos ser guiados por religiões, não queremos ter costumes, não queremos viver Tu palavra. Meu Padre, ensina a nós outros que Tu queres de nós outros, Senhor, que Tu queres de cada um de nós outros. Meu Padre, eu escuto muitas das vezes a expressão: eu vou a uma igreja, eu participo em uma igreja, e eu he falado sobre isso 40 anos em minha vida. Meu Padre, nós outros não queremos ir solamente à igreja, queremos estar na igreja, queremos ser na igreja. Não queremos só ler Tu palavra, não queremos aprender a literatura como se aprende matemática, como se aprende a história de Porto Rico, a história de Brasil. Não, nós outros não queremos palavra, queremos hechos, Senhor. Queremos o Espírito de Sua palavra. Tu dijiste, Jesus, a los discípulos: a letra mata e o Espírito vivifica, o Espírito da vida. Meu Padre, haz que nós outros entendamos Sua vontade em Espírito e em verdade. Haz que entendamos Sua vontade em Espírito e em verdade. Meu amigo, com as mãos por em cima de seu coração,
Repítalo depois de mim: Senhor Jesus, envia ángeles a minha casa, guarda minha esposa, guarda minha madre, guarda meus padres, guarda meus familiares, guarda minha casa, inunda minha casa com o poder de tu Espírito. Senhor, não mire nossa religião, não mire por la igreja que vamos, mira minha fé, envia ángeles a minha casa para guardar e proteger a minha família. Meu Padre, somos todo ouído do Senhor. Estamos aqui para escutar-te. Que este momento que estivermos juntos, podamos um com o outro aprender sobre tu palavra. Guia esse serviço. Passaremos algumas horas juntos. Compartilhemos tu palavra. Compartilhemos a comida. Compartilhemos um convívio. E que o Senhor Espírito Santo esteja em meio de nós outros, guiando a nós outros, fortalecendo a nós outros. Guarda, Senhor, a Luiz, que está a caminho da igreja. Guarda a James, que está a caminho. Guarda os que não chegaram, que está a caminho da igreja. Meu Padre, guarda nossa esposa, nossa família. Guarda nós outros, Senhor. Nos dá força, Padre, para sermos buenos maridos, para sermos buenos filhos. Nos dá força, Senhor, para sermos buenos profissionais. Guia a carreira a este jovem. Cuida do futuro desse jovem, Senhor. Que podamos ser pessoas guiadas por Ti. Toma todo em tus manos, em nome do Padre, do Hijo e do Divino Espírito Santo. Digam: assim seja, assim será. Amém. Graças a Deus. Dê aplausos para Jesus. Pode tomar assento, por gentileza? Amém, graças a Deus. Gente, em que consiste esta reunião de los varones? Hoje faltaram muitos varones porque não puderam vir por trabalho, uma série de coisas. Mas enfim, vamos focar nossa vida aqui. Gente, para que foi criada esta reunião adentro da igreja Santuário Árvore de Vida? Nós outros homens não percebimos, ok? Mas nós outros homens carregamos um peso muito grande e que a vezes é um pouco injusto com nós outros. Mas é a vida. Desde que o mundo é assim. Então, se nosso matrimônio não funciona, generalmente o culpável somos nós outros. É impressionante. Aí temos a esposa encontra, a suegra encontra, as tias encontram. Sempre o problema é de nós outros. É só para que você entenda a preocupação e o peso que há sobre nós outros homens. Nós outros não podemos deixar faltar comida em la casa. Se deixamos faltar comida, somos péssimos maridos. Nós outros não podemos quedar meses desempregados, porque um mês que estamos desempregados já começa a vir cobrança sobre nós outros. Não estou vitimizando-me, não, e nem vitimizando a você, pela realidade. Então, se nós outros carregamos isso desde muito tempo atrás, quando você é um ninho, você já escuta. Quando tu cresca, tu tem que ser homem. Só um ninho. Pero já vem este peso sobre mim. Bem, e começamos a caminhar.
Sem perceber, começamos a carregar esse jugo pesado. E muitas das vezes fracassamos. Fracassamos profissionalmente, fracassamos no matrimônio, fracassamos com a educação de nossos filhos. Por que muitas das vezes fracassamos? Porque já põem sobre nós outros um jugo demasiadamente pesado. Agora uso a palavra, não estou vitimizando e nem quero que você se vitimize. Por que fracassamos em la maioria das vezes? Porque temos que ter consciência que nós outros não vamos conseguir prover nada sem Deus. Não vamos conseguir criar nossos filhos sem a luz de Deus. Não vamos conseguir ser fieles a nossa esposa sem a luz de Deus. E não resulta você dizer que será diferente, porque não será. Ok? Agora vamos. Quando eu conosco tenho o conhecimento de que existe um Deus, e eu tenho relação com este Deus, eu não estou falando de ser de igreja. Não estou falando de ser de igreja. Sou pastor há 40 anos. Eu não estou falando de ser de igreja. Isso não quer dizer nada. Eu estou falando de ter contato e comunhão com Deus. Ok? É diferente de ser de uma igreja. Muito diferente. E hoje em dia, o que o evangelho se transformou foi em uma invitação de pessoas a las igrejas. Isso é super perigoso. Quanto mais igreja você conhece, mais peligro você corre. Por quê? Porque chegará um momento que você vai dizer: todas as igrejas são iguais e todos os pastores são iguais. Aí o inimigo vai sugerir, soplar aqui adentro. Bueno, pues, leia a Bíblia e busque a Deus adentro de sua casa. Acabou. Em aquele momento, você perde a batalha. Porque psicologicamente, você está solo. E Cristo disse que teríamos uma necessidade de congregar. Agora, problema. Se eu quero viver em um matrimônio, garantizar minha fidelidade por minha esposa Sandra, solo, eu não vou conseguir. Por que não vou conseguir solo? Porque estes olhos conhecerão mulheres mais bonitas que minha esposa. E não resulta você mentir a você, porque isso é real. O que mais existe são mulheres mais bonitas que sua esposa. E se você não está bem conectado com Deus, você traicionará sua esposa. Consecutivamente, perderá sua família. Consecutivamente, entrará em depressão. E depois se ahorcará, se matará. Não é difícil isso acontecer. Incluso um jovem estes dias se tirou aí em Caiei. Por que essa pessoa chega a tirar-se? Ah, já se matou a G. Não, não foi a G. É já viene matando-se. Já tem meses que ela viene pensando em isto. E como é de estar sola, ela não tem onde apoiar-se. É como se você caíra em mar e não tuviera nada para que você agarra. Não há nenhum flotante, não há nenhuma madeira. Você vai morrer. Assim é ser ser humano sem Deus. Não é ser ser humano indo a uma igreja. Quero deixar bem claro. Não é ir à igreja, é viver a igreja. Não é aceitar uma religião, é ter a Deus. São hechos diferentes. Parecem iguais, mas não são iguais. E o tempo pastoreando me ensinou isto. Cada dia que passa eu aprendo mais. Aí o dito que disse: mais saber diabo que por vierro que por diabo. E é verdade. A idade te vai trazendo experiência. Então, hoje choveu muitas aceitações do evangelho. Aceitar o evangelho é fácil. Viver o evangelho é difícil.
Aceptar a Deus é fácil. Agora, você já parou para pensar se Deus te aceita? É um tema que é polêmico, mas muita gente não consegue falar sobre isso. Nós outros, você aceita Cristo como seu Salvador? Sim, aceito. Agora Ele te aceitou? Para um pouquinho e pensa, porque para que Cristo me aceite, eu tenho que cambiar. Eu tenho que deixar meu pecado. Pero Ele me aceita como sou. É o que ensina as religiões. Jesus não ensina isso. Jesus não. As religiões ensinam. Deus te aceita como você é. Bem, Ele te aceitou como você é. Pero agora, você aceitou a Cristo. Agora Ele te vai aceitar quando você cambia. Roubava, já não roubo mais. Pecava, eu já não quero mais viver essa vida. Em aquele momento você passa a entrar em Deus. Deus passa a entrar em você. Já não és mais uma igreja. Aunque é necessário na igreja, mas já não és mais uma igreja. Você já está saindo de aqui para o reino de Deus. É como se você estivesse sentado aqui e nesse mesmo momento você sabia que nesse momento você está no céu. E neste momento, espiritualmente, você está sentado ao lado de Jesus. E nesse momento. Não é louco isso? Por quê? Porque você só não está na igreja. Você está em Deus. Você está conectado com Deus. É como se nesse momento você não estivesse aqui. E realmente você não está. Sua alma, seu sentimento, alma é sentimento, seu sentimento está com Deus. Por isso, nesse momento, você sente paz. Você sente uma tranquilidade. Você está sentindo essa tranquilidade? É porque sua alma está ao lado de Deus. Seu corpo está na igreja e sua alma também está na igreja. Seu corpo é uma igreja física, santuário, árvore de vida, pedra. Mas sua alma está no reino de Deus, no redil do pastor. Aí está sua alma. São estas cositas chiquitas que nós outros hoje cristianos deveríamos buscar, que não estamos buscando. Porque o pastor, quanto mais grande é a igreja dele, mais ele quer que seja grande. Quanto mais gente escute o pastor, mais gente ele quer que ele escute. Pero bobo, ele está reunindo a mesma multitud que Daddy Yankee reúne, a mesma multitud que Madonna reúne, a mesma multitud que Justin Bieber reúne. Nós outros não estamos aqui por corpo, nós outros temos que alcançar a alma da pessoa. Você é uma alma, você não é um corpo, você é uma alma. Como está sua alma? Como está seu sentimento? Como está sua fé? Mas eu vou a uma igreja. Não quero ver como é diferente. Eu não estou falando da igreja. Incluso o santuário já é a segunda igreja que você conhece, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. E você vai viver conhecendo igrejas. Mas se nós outros não conhecemos a Deus, nós outros sempre seremos eternos membros de uma igreja. Pero você não pode ser membro de uma igreja. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Qual é a parte do corpo de Cristo que você é? Eu quero ser a unha, para mim está bem. Menos que a unha, a carnita que nasce aqui, cutícula, como se chama isso? Eu quero ser a cutícula, já está bem. Não quero ser cabeça, a cutícula. Mas será que 40 anos, falando de Deus, será que eu chego a ser a cutícula do corpo de Cristo? Quizás não. Não, mas você envelheceu falando da palavra de Deus. Não quero dizer nada. Não quero dizer nada. Quizás você que está hoje por primeira vez, receba a salvação e eu que estou há 40 não recebo. Esse é um hecho. Nossos pensamentos hoje é diferente.
Ah, não, ele morreu, ele está com Deus. Ele é um homem 40 anos servindo a Deus. Será? Será? Não, mas foram 40 anos. Mas será que era servindo a Deus? Ou será que era servindo a congregação? Este é o problema. Quero que você salga daqui com esta mente. Hasta que ponto eu estou congregando? E hasta que ponto eu estou congregando? Hasta que ponto eu estou cantando? E hasta que ponto eu estou cantando? Hasta que ponto eu estou sentado? E hasta que ponto eu estou sentado? Porque a vida é assim. Você é duas pessoas em uma. Você é, na verdade, você é três: corpo, alma e espírito. Mas tratando de salvação, você é corpo e alma. Corpo e alma. Corpo e alma. Não necessariamente seu corpo estando curado, sua alma está curada. Porto Rico é um retrato, é uma fotografia bem explícita disto. Qualquer doutor que você conversa disse: Porto Rico está sofrendo de uma enfermidade espiritual, psicologicamente Porto Rico está enfermo. Não, Porto Rico não está enfermo psicologicamente. Porto Rico é um povo que busca de muitas igrejas, pero sabem poucos de Deus. Deveria entregar-se, saber um pouco mais de lo que Deus quer de nós. Este é o tema de hoje. O que quer Deus do pastor Vitor? O que quer Deus de Roberto? O que quer Deus de Nerso? O que quer Deus de Jensen? O que quer Deus de nós outros? Este é o desejo de Deus. Amém? Vamos ler para que entendamos os três. Se você tem alguma renda e quer apontar, você lo apunta. Se você não pode apontar, quando termine o culto, me busque. Incluso você que está participando desse culto, eu quero pedir-te a você, com todo respeito a você, não importa qual é a igreja que você congrega, se você é católico, se você... Olvide-se isso. Aqui não há isso. Aqui você é minha irmã e você é de minha família. Somos filhos do mesmo Padre, Jesus Cristo. Aqui somos todos iguais. Olvide-se de que sua igreja, sua pastora, olvide-se isso. Aqui nós outros queremos reunir-nos uma vez ao mês para tratar de saber qual é o plano de Deus para minha salvação. Este culto é só para sua salvação. Aqui não se vai tratar de dinheiro, não se vai tratar de sua vida personal. Aqui é sua salvação. Se você siente em seu coração de participar na igreja, congregar na igreja, as portas estão abertas para você. Se você necessita de um pastor, de um escravo, de uma pessoa que está para ti 24/7, estou aqui. Se você necessita de nós outros, estamos aqui. Fora isto, nós outros vamos só trazer você aqui uma vez ao mês, que é muito pouco. Deveria ser por lo menos umas 3 vezes ao mês, verdade? Uma vez ao mês para questionar nossa salvação. Ustedes entendam-lo bem, os que estão por primeira vez. Cristo, ele só morreu por um propósito: salvar a humanidade. E é a única coisa que Cristo não está conseguindo fazer, é salvar. Principalmente as igrejas, porque o que menos se predica na igreja é salvação. A igreja se transformou em um negócio, em um desfile de moda, em muita coisa, só não a igreja. Isso é triste. Deveríamos estar atentos e alerta. Se Cristo volve hoje, para onde foi? Eu prediquei em Venezuela há muitos anos, e hoje eu recebo mensagens de Venezuela. Hoje eu recebi uma. Eles estão recorrendo pedaços de pessoas. E quando eu estive predicando aí, eu era mais jovem, e eu sempre descia a eles. Eu dizia: e que tal se acontece um terremoto e cai o teto da igreja? Eu predicava para umas 1.500 pessoas.
E eu disse, será que pelo menos o pastor se salva? E eu disse, eu não sei. E mira que o terremoto chegou, de um momento ao outro. E não foi uma igreja, foi todo o país devastado. O problema não é o terremoto, o problema é que para onde vai a alma dessas pessoas? Para onde vai minha alma? Então, gente, alerta, o diabo, disse a Bíblia em Apocalipse, ele sabe que ele tem pouco tempo, e ele quer destruir a nós outros. Não é matar a nós outros, ele quer nossa alma, ele se alimenta de alma. Pensa um pouco em sua salvação. Não se trata da igreja, se trata de sua salvação. Amém? Vamos ser homens inteligentes. Então eu vou citar 3 temas bíblicos, e depois eu vou ler com vocês, mas eu quero que vocês apuntem aí. A visão espiritual de hoje é: hombres em ação é um homem em testemunho. Testemunho. Homem em ação é um homem em testemunho. Ok? Ele é um homem em ação. Agora, biblicamente, vamos à Bíblia. Antigo Testamento, vamos ler ahorita, tá bem? Nós outros vamos falar de um homem que era um testemunho para Deus. Job capítulo 1, versículo 1. Vamos ao Novo Testamento, vou esperar você apontar este, Velho Testamento. Deus quer que seamos testemunho, correto? Velho Testamento, Job capítulo 1, versículo 1. E neste Velho Testamento, e com esse personagem chamado Job, ele era o próprio testemunho de Deus. Depois vamos falar sobre o que é testemunho. E no Novo Testamento, nós outros vamos atender João, capítulo 1, versículo 6, que diz que João, ele já era testemunho para os homens. Job, testemunho para Deus. João, no Novo Testamento, testemunho para homens, para mim. Bíblia, Novo Testamento, eu leio, João é para mim um testemunho. Agora, na época de hoje, 2026, vamos a dizer que foi criado na Nova Bíblia, e vamos a dizer que os textos vieram em Édia. Já não é João, já é Roberto. Já não é Juan, já é Jensen. Já não é Juan, já é Ismael. Vamos ponermos aí. Hoje, nós outros temos que ser testemunho de Jesus Cristo. Amém? Então, está os 3 parágrafos e livros que vamos discutir ahorita entre nós outros. Cada um vai dar seu parecer aí. E todos aqui nesse momento são pastores. Todos aqui nesse momento são ovelhas. Aqui vamos um aprender com o outro. Amém? Então vamos recordar. Deus ele quer do ser humano testemunho. Que significa a palavra testemunho? Testificar, garantizar, exemplar. Por exemplo, não, eu não lo choquei. Sargento, eu te dou minha palavra que eu não lo choquei. É que sua palavra para um sargento no momento do acidente não serve para nada. Agora, se você tem um testemunho, um testigo, sargento, mira, eu estava aqui e a luz se puso roja e vindo aquele senhor Ismael, e pum, me golpeou. Ah, mas você frenou. Eu não frenei. Aí o polícia vai interpretar seu caso. Agora, Luiz estava a meu lado.
Luiz estava aí. O el hombre del bar, de la cantina, del store, estava aí. Então aquele homem cruza e disse: "Oh, doutor, eu sou de aqui, não conosco nenhum de los dois. Pero esse senhor aí de pelo branco, ele vino bem despacito, e ele parou com seu carro em la luz roja. E esse chamaquito aí vino escutando reggaeton, e se chocou o carro. Eu lhe pergunto, o que vai acontecer? Eu terei possibilidade de ser inocente, e que a culpa caiga sobre o outro. Testemunho. Um testemunho é o que você necessita. Um testemunho é o que eu necessito. Respira. Um testemunho é o que Deus necessita. Deus não necessita religiosos. Ele necessita pessoas que dão testemunho. Ele necessita pessoas que firma abaixo a morte dele. Jesus Cristo necessita pessoas que valora a sangue que ele derramou. Isso é ser cristiano. É diferente de ir a uma igreja. É diferente de cantar bonito. É diferente de ter uma mega igreja. É diferente de ser um pastor conceituado, cheio de valor. É diferente. O que Cristo quer é meu testemunho. Roberto, quem sou para ti? Não, tu eres o criador de todo isso. Puedo confiar em ti. Isso é que Deus quer de nós outros. Eu puedo confiar em ti ou não? Sabe, Senhor, é que a carne é debilitada, né? Então, tu não eres cristiano, coisa nenhuma. É mais ou menos assim. Deus é assim. Mas infelizmente nós outros camuflageamos. Nós outros ilustramos. Nós outros criamos película. Sabe aquela película? Deus entende. É que Deus entende minhas debilidades. Deus entende que a carne é debilitada. Deus não entende nada. Deus já murió para que sua carne não fosse debilitada. Cristo já derramou a sangue para que sua carne não fosse debilitada. Cristo já enviou o Espírito Santo para fortalecer a você. Então, se você é um cristiano, com todo o respeito, que se vai por esta fuga, você está buscando 5 patas ao gato. Não venha com conversa, não, porque é você que vai pagar por isso. Deus busca testemunho. Então, vamos agora falar de um testemunho de já do Antigo Testamento. Por que eu seleciono mensagem do Antigo, do Novo? Eu vou criar um outro evangelho. Antigo, médio e final. Vou criar 3 evangelhos. Porque a gente se sale. Quando você diz isso e isso, a pessoa diz: não, pero isso aí você não tem que fazer caso, porque isso é Velho Testamento. Então, onde estava Deus? Então, se Deus não existia no Velho Testamento? Não, isso não leva em consideração, porque isso é no Novo Testamento. Gente, toda a Bíblia é a boca de Deus. Toda a Bíblia. Se eu respeito o Velho, eu tenho que respeitar o Novo. Vamos buscar esses testigos em as 3 partes da Bíblia. O primo de Jai, qual é seu nome? Léo, você vai ler ahorita, ok? Job capítulo 1, tá bem? Versículo 1, um solo versículo, ok? Antigo Testamento. Você tem Bíblia por aí, Nerson? Tem Bíblia? Ok. Você, Nerson, vai ler Juan capítulo 1, versículo 6. Abra aí, por favor. Juan Evangelho, ok? Depois de Mateus, Lucas, Juan. E representando nós outros. Você tem Bíblia, senhor? Tem? Você, qual é o seu nome? Eric, você vai, por favor, ajuda-me. Já estou cansado de trabalhar. Você lê Hechos capítulo 1, versículo 8. Está bem? Então, resumindo,
Nelson Juan capítulo 1 versículo 6 e Eric Hechos capítulo 1 versículo 8. E nessas três dinâmicas nós outros vamos ver que Deus busca hoje lo que Ele sempre buscou antigamente e seguirá buscando em nós outros. Amém? Lo que nós outros necessitamos é lo que Deus necessita. Leamos então Job capítulo 1 versículo 1, por favor. Um minutito, por favor. Vamos esperar que Deus abra para que podamos escutar. Minutito, please. Isso. Estamos? Graça. Então, vamos, por favor. Ok, então você vê a leitura dele. E no país de Uz, em um lugar, Deus dá um testemunho. Deus está dizendo: havia um homem, por el amor de Deus, quantos homens havia em Uz? Vários, só que recto e que se desviava del mal, homem de Deus, homens em ação, homem de valor, homem de testemunho, homem que Deus confiava, só um. Veja que interessante, havia em Uz, um país, uma terra, um lugar, um homem chamado Job. Aí Deus habla das características desse homem. Quais eram mesmo as características? Era um homem reto que amava e honrava a Deus. Vamos especificar essas três coisas. Homem reto. Hoje a sociedade chama de homem de valor, um homem de caráter. Mira, a sociedade, o mundo, ele está tão, perdona-me a expressão, ele está tão chavado, que nós outros damos honra a um homem quando ele não rouba. Ah, não, esse é um muchacho tão buena gente. Esse não rouba. Vê que expressão louca. Ah, eu conosco um pastor. Ah, esse pastor, ele é tão buena gente. Você sabia que ele é marido de uma só mulher? Qual é o favor que esse pastor está fazendo? De ser marido de uma só mulher? Qual é o favor que um jovem está fazendo quando ele não rouba? Não é nenhum favor. Isso é o homem recto. Observa as características de Job. Fisicamente, ele era um homem recto. Fisicamente, ele era um homem de caráter. Qual é a outra? Amava. Ele era reto e amava a Deus. Também não é todo. Atenção, não é todo. Quando conhecemos uma igreja, nós outros já conhecemos com o intuito de ser um homem recto. Verdade? Depois, segundo passo, passamos a amar a Deus. Pero isso não é todo, porque há um terceiro. Qual é o terceiro? Honrava. Eu puedo ser um bom homem para a sociedade. Eu não roubo, não consumo, não bebo, sou um homem recto. Pero eu não amo a Deus. De que me serve? Eu não amo a Deus. Agora, puedo ser recto e puedo amar a Deus. Como nós outros dizemos, não, eu amo a Deus. É aquele membro que entra em uma igreja, com todo respeito usar esses termos, entra em uma igreja, consigo já não traicionar minha esposa. Essa é minha obrigação. Já é minha obrigação. Pero eu consigo não traicionar. E depois eu amo a Deus. Por que eu amo a Deus? Há uma canção que diz: eu te amo a ti porque tu me amaste primeiro. Estamos condicionando o amor de Deus.
Eu te amo porque tu me ama. Jesus ensina diferente. Ele disse: bem-aventurado és quando te ama quem te persegue. Veja como o evangelho de Jesus é diferente de lo que nós outros passamos a viver. Então, homem recto, amo a Deus, mas eu não lo honro. Que é honrar a Deus? É ponerlo sempre em primeiro lugar. Primeiro é Deus, depois sou eu. Primeiro é de Deus, depois meus filhos. Eu sei que é difícil. Primeiro a Deus, depois meu trabalho. Primeiro a Deus, depois minha igreja. Primeiro a Deus, depois eu. Você poner-se depois de Deus, só na pessoa que honra a Deus consiga ser isso. Por isso Jesus disse: aquele que me honra, meu Padre lo honrará. Aquele que me sirve, meu Padre lo honrará. Aquele que dá a mim, meu Padre dará a ele 100 vezes mais. Então estamos conseguindo alguns níveis como cristianos. Importante, somos rectos, somos que mais? Amamos, mas amamos por quê? Porque Ele me curou. Você vê testemunho em las televisões: eu amo a Jesus porque Ele me quitou de las drogas. Não, Jesus me quitou de las drogas. 17 anos fui drogado. Eu não lo amo por isso. Eu lo amo porque Ele morreu por mim. Eu lo amo porque Ele é o autor de minha vida. Lo amo porque eu lo amo. E se Ele me hace perder todo o que tenho, sigo amando-lo da mesma maneira. Então é diferente você amar a Deus por conveniência. Está como na canção bonita de Cali Luma: eu não te busco por conveniência, se decidir me deixar. É melhor que ele não cante muito isso não. Que se Deus quita os importados de carro que ele tem, quizás ele vuelva atrás. Então não tem que pensar muito em isso. Será, o bispo, que se Deus permite que você passe por um problema, será que você estará com ele? Será não, eu estarei com ele. Não é será não. Comigo não é será não. Eu estou com Deus em qualquer situação. Não importa o que aconteça comigo. Então, isso é honrar a Deus. É poner a Deus primeiro que você. Poner a Deus primeiro que sua igreja. Poner a Deus primeiro que sua família. Deus, gente, Ele tem que estar em um nível inalcançável. Vê como é. Vê a sua casa pensando em isto. Pense em você mesmo. Como eu vejo a Deus cerca de meu carro? Como eu vejo a Deus cerca de minha casa? Como eu vejo a Deus cerca de meus filhos? Como eu vejo a Deus cerca de minha esposa? Começa a comparar Deus com as coisas que Ele te deu. Você vai perceber rapidamente seu amor por Deus. Se é 30%, 20%, 40%, 50%, nadie necessita juzgar a nadie, porque você mesmo se conhece. Amém, gente? Isso é Jó. Então, Deus confiava tanto em Jó, tanto que estas palavras aí, estas mesmas, eu não vou parar para ler agora, estas mesmas palavras, disse o próprio livro de Jó, que estando Deus reunidos com seus ángeles, com seus filhos, se apresentou Satanás. Agora você me dá uma ideia de como Satanás subiu ao céu. Como Satanás entrou na reunião que só estavam os filhos de Deus. Estranho isso, verdade? Diz a Bíblia que Satanás entrou aí e Deus lo percebeu. Em meio de ángeles, Deus viu o diabo. O que quer dizer isso? Deus sabe quem sou eu. Não tenho como esconder. Deus sabe o mal que está em mim. Deus sabe o mal que está em você. Deus sabe de tudo. Então, quando Ele disse a Satanás, para brincarmos a Juan, Ele disse: Satanás,
que haces aqui? E de onde viene? Satanás respondeu: vengo de rodear a terra e caminhar por ella. Em seguida, Deus repite este mesmo parágrafo. Ele disse: has observado mi servo Job, homem recto, fiel e que se aparta del mal. Mira a confiança de Deus em quem? Em Job. Deus confiava tanto em Job que Deus sabia que Job poderia estar leproso de la cabeça aos pés, que Job não ia abandonar a Deus. Que coisa gloriosa. Que seria Job mesmo para Deus? quê? Que seria Job para Deus? Ele seria que mesmo? Um testemunho. Que você necessita ser para Deus? Um testemunho. Estamos tão preocupados em golpear o peito e dizer: sou católico, sou evangélico, sou testigo de Jeová, para que lo sepa. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que sejamos religiosos, Ele quer que sejamos testemunho de Ele. Essa é a luta de Deus. Então, Job conseguiu ser testemunho para Deus. Juan, quem vai ler aí, please? Hubo quê? Hubo um homem enviado por quem? Por Deus, de Deus, chamado o quê? Que disse depois desse parágrafo? Veja, esse Juan, observa, esse Juan, ele não vindo dar, ele não era um testemunho para Deus. Esse Juan já era um testemunho para mim. Job era um testemunho para Deus. Avergonçou ao diabo. Deus avergonçou ao diabo por causa de Juan. Por causa de Job. Aí Juan já é diferente. Disse que ele é um testemunho para homens, para mim. Hoje, como pastor, eu abro a Bíblia e digo às pessoas: abre sua Bíblia, um exemplo, abre sua Bíblia em Juan capítulo 15. Que disse aí? Digo Juan, no Evangelho de Juan: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a vida verdadeira, vós outros sois os pámpanos. Eu estou lendo o que Juan dijo. Juan passa a ser para mim um testemunho. Tamo, então, Job, um testemunho para Deus. Juan, um testemunho para mim. Agora vamos buscar para quem seremos testemunho, porque está faltando nós outros agora. Verdade que sim? Está faltando nós outros. Aí que entra homens em ação. Aí é que entra minha vida como cristiano. Aí é que entra uma atitude minha. Eu não quero só ser chamado bispo. Eu quero que minhas atitudes mostrem que sou eu bispo. Minhas atitudes são mis testemunhos. ¿Me entende? Vamos ler então quem é o de Hechos de los Apóstoles. Por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aí está. Então, por que eu citei este parágrafo aí? Ahorita, seu nome é? Eric. Ahorita, senhor Eric vai ler de novo. Observa bem. Quando você disse a um cristiano, quando você diz: mira, você tem que buscar dar buenos testemunhos. A maioria diz: você pensa que é fácil? Se você tuviera a esposa que eu tenho, bispo, você ia ver como é difícil. Não. Todos nós outros temos condição de dar testemunho, sim. Job tuvo.
y dio testimonio a Dios. Juan tuvo y dio testimonio a mí. Agora eu tenho que dar testemunho a outros. Como vou conseguir, alerta para o final da prédica, quando vou conseguir dar testemunho? Quando conseguirei dar testemunho? Quando eu seja lleno do Espírito Santo. E aí disse a Bíblia: recebereis o poder de Deus, quando haja venido sobre ti, quando entre em ti o Espírito Santo. Aí observa, em esse momento, só com o Espírito Santo, você conseguirá ser testigo em Belém, em Judeia, em Samaria e hasta lo último da terra. Ô Roberto, 1990 te encontrei. 91 te encontrei, te di meu espírito. Sabe o que você vai ser agora, Roberto? Não. Você vai ser testigo meu. Em Panamá, em Honduras, em Guatemala, em Israel, em Holanda, em toda parte. Hasta o último da terra, hasta o último dia que você viva. Pergunta se eu quero deixar de ser testigo de Jesus. Nunca. Sou 40 anos, vou viver mais 40 servindo-lhe a Ele. Se vivo 120 servindo-lhe a Ele. Como vou conseguir, Eric, servir a Deus? Só quando eu tenha o Espírito Santo. Porque não é fácil, Eric, servir a Deus. Com isso eu não consigo. Eu tenho que ter o Espírito Santo. E hoje, Eric, e Nelson, e todos os outros, o que predico sempre na igreja, hoje, a igreja está trabalhando sem a presença do Espírito Santo. Por isso não conseguimos estar muitos anos com Deus. Constantemente estamos caindo, estamos resbalando, estamos tropeçando, porque infelizmente, vou ao princípio da reunião que comecei falando, sou homem sem o Espírito. Não vou conseguir ser fiel a minha esposa, me falta o Espírito de Deus. Sou empresário sem o Espírito. Quando vem um problema econômico, minha empresa vai cerrar, porque eu não tenho o Espírito de Deus em minha empresa. Eu não tenho o Espírito de Deus em meu noviazgo. Eu sempre ensino na igreja: leve o Espírito Santo para dentro de sua vida. Se o Espírito Santo está em sua vida como padre, você vai guiar seu filho por el caminho perfeito. Mas se o Espírito Santo não está, você vai guiar seus filhos como tu papá te guiou, com isso aqui, ó, correia. E você não vai conseguir arreglar nada em correia. Você não vai conseguir. Então necessitamos do Espírito Santo. A igreja necessita do Espírito Santo. Houve 3 épocas de Deus: Padre, Filho e Espírito Santo. Padre, época de Jó, de Adão, Noé, whatever, Deus Padre. Época de Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele se morre, ele disse: não te deixarei huérfano, não chore, tranquilo Pedro, não tenha medo. Enviarei o Espírito Consolador para que esteja com você. O Espírito Consolador, hoje, todas as igrejas necessitam do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu amor, não tem igreja que vai parar-se de pé. Vai ter religiões vazias de Deus. Igreja llena de gente, pero vazia do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, não conseguiremos viver. Então, termina a leitura de Eric. Recebereis o poder quando haja venido sobre vós outros o Espírito Santo. Aí sim, você será testigo em Belém, Judeia, Samaria. Sabe que me cansei. Hasta o último da terra. Assim disse Deus. Ele não quer mais citar, ele poderia dizer Jamaica, ele poderia dizer Noruega, ele poderia dizer todas as nações, mas ele não disse. Ele se cansa. Você será testigo hasta o último da terra. O que significa essa expressão?
último de la tierra é você entregar-se a Deus e nunca mais se desviar do caminho de Deus. Mas, como eu falava com um jovem Senhor, é difícil você permanecer em los caminhos de Deus quando você não tem guia. Você não tem líder espiritual, você não tem guia, você não sabe nada. Como eu vou conseguir permanecer com Deus se não me ensino nada? Você recorda da canção de Marcos Witt? Encende uma luz, deixa-la brilhar. Tem uma parte que diz: como pois te invocarão a aqueles al qual não lo han oído? E como eles oirão se nadie les predica? Assim estamos nós outros hoje, com a salvação. Então estamos falando de Cristo demasiado. Ai, coaches, ai, maestros, um número de gente enorme falando de Cristo. São os lapiadores que estão falando de Cristo hoje em dia. Pero hablar não é viver. Hablar você pode hablar. Uma maestra, você está na escola? Ou já se graduou? Uma maestra, ela já ensina a você um ano. Em 6 meses você tem uma prova, um teste. Em aquele dia do teste, você não tem a maestra com você, nem os livros. Você tem que responder o que você aprendeu. Era nossa época de escola, verdade ou não? Hoje os alunos respondem com o celular na mão. Eles veem o que está escrito e respondem lá. Nossa época era diferente, verdade? Era a maestra passando assim cerca de Você recorda? Hoje não. Hoje deixa o neném tranquilo. Ô maestro, você sabe de onde está a parte de Google? www, a maestra te dá para que você responda. Então é o mesmo. Estamos na igreja, gente. Estamos estudando. Pero há que ter um momento que você salga da igreja, lá chamada igreja 4 paredes, e você para em sua casa e devo ir tal coco. Você tem que pensar sobre o que te predicaram. Você tem que analisar e dizer: espérate, meu coração está lleno com minha nieta, meu coração está lleno com minha sobrinha, meu coração está lleno a minha Mustang. Eu não paro de pensar em meu carro. Meu coração está lleno a minha economia. Eu não paro de pensar em minha economia. Porque eu estou tão preocupado assim. É o diabo. Ele está llenando a você. Ele está envaziando você da presença de Deus e ponendo em você toda classe de preocupação. Você não vai conseguir nada. A preocupação só te vai atrair pelo branco e arruga, nada mais. E alejar-se de Deus. Alejar-se. Cada vez que você para, mira, e você começa a pensar: minha vida, por que minha esposa? Mas por que aquele homem me botou de trabalho? Sua cabeça já vai llenando de negativismo. E chegará um momento que você vai sentar-se aqui e você já não vai descer minha esposa, meus filhos, meu chefe. Sabe o que você vai descer? Você mesmo. Eu sou o imprestável. Eu não sirvo para nada. Fracassei em meu matrimônio. Fracassei com meus filhos. Fracassei em minha carreira. São Juan tem um puente. Creio que não há salida mais para mim. Eu sou na vergonha de minha família. Quer saber algo? Deixa ir allá para cair. E aí acontece isso. Isso vem porque o ser humano está vazio. Ele está tão vazio de Deus que ele deve explicação para os vizinhos, para a família. Se ele posteia uma coisa nas redes sociais, ele já está vendo: mas por que a pessoa não deu like? A pessoa viu meu post e nem me deu um like. Mande like para o inferno. O problema de like. Deixa isso.
mas estamos tão preocupados. Mira, cortei o pelo. Mira, fui encontrar-se com minha novia, né? Nem digo que eu cortei o pelo, mas tu cortaste o pelo para quem? Para ela ou para ti? Deixa lá, muchacha, para de pensar bobada. Mas já estamos tão vazios, mas tão vazios, que começamos a questionar. Hable bem? Ou questionar? Questionar, verdade? Começo a questionar minha vida. Por que eu não prospero? Por que isso? Por que o carro? Por que essa casa? Meu amor, não tem porquê. Quando surgem muitos porquês, é porque você está vazio de Deus. Porque quando Deus llena você, não tem porquê. Viene o pensamento do problema, você diz: não, Jesus está comigo. Jesus vai transformar minha situação. Tudo vai sair bem. Amém? Então, você que leu sobre Job, lo que leu sobre Juan e lo que leu sobre Hechos de los Apóstoles, seu nome é Léo. Léo Santana, nunca mais vou te esquecer, te olvidar. Léo. Então, Léo, você vai ler este parágrafo aí, tranquilo. Você lê-lo e se transporta para dentro deste parágrafo, ok? Viva mais ou menos isto e você vai explicar o que você entende por isso. Leia-lo, por favor, querido. Vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Ponga isso para você. Em Porto Rico havia um muchacho chamado Léo. Ponga isso para você. O que você entende com esse mensagem? Entiendo que debería yo, no sé cómo me dice, en mí, lo hacer esto. Yo debería, como les digo, amar a Dios más, amar a Dios más y ser más recto con mi familia. Acabou. É isso aí. Não é pastor, não tem 50 anos na igreja, mas é isso aí. É trazer a Bíblia para a sua própria vida. Estou vindo aqui com Job. Então, se ele disse: bueno, eu penso que eu deveria llenar-me de Deus, amar a Deus e honrar mais a Deus. Ponto. Isso é tudo o que Deus quer de Léo. Isso é tudo o que Deus quer de mim. Lo que Ele sempre quiso é o que Ele quer hoje, de parte minha. Então, se sai de aqui, Léo, com isso na cabeça. Uau! Eu tenho que praticar um pouco isso. Maravilhoso. Eu já ganhei na loteria. Eu já ganhei na vida. Porque um jovem sai pensando nisso, já está bem. É isso que Deus quer. Leia a sua parte, Nelson, please. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz y la fin de que todos creyeran por él. Ok. Quem era Juan? Um servo de quem? De Deus. Juan passou a ser testemunho para nós outros. Então, Nelson, o que se era Deus de Nelson a partir de hoje? Resultado, exatamente. Resultados que outras pessoas disseram: uau. Ei, vem cá. Tu te recorda de Nelson? Qual Nelson? O triguenito? Sim, aquele triguenito assim, com a barbita. Sim, ele é filho de fulana. Sim, eu me recordo dele. André, esse tipo cambiou. Esse tipo está de uma maneira que está passado. Você não mirava por aí, mira como ele está. Ponto. As pessoas querrão parecer-se a você, principalmente seus filhos. Querrão parecer-se com você. Que é Deus de nós outros? Só isto. Ele confia tanto em nós outros que Ele depositou em mim o poder de ser testigo.
ser testigo para outras pessoas. Mira que poder glorioso. Ah, não, eu quero ser como Roberto, que lá honra é para Jesus, tá bem? Ah, não, eu quero ser como meu tio. Eu quero ser como meu irmão mais jovem. Não, eu quero ser como meu irmão. Eu, às vezes, vou em Brasília e reúno meus amigos de infância, como uns 40 muchachos. Aí nós outros hacemos churrasco, queimamos na carne por aí, e em uma dessas estava meu irmão. Um deles que estão vivos, estava meu irmão, e ele é bem, eu tenho 60 anos, sou ele o último, não quero conhecer primeiro. Serviu a Santa Cena com Jesus. Então, estava um aí, e esse, ele é bem mais viejo. Então eu estava aí com uns amigos, agarrando a carne e tal, e eu escuto ele assim a um ladito com umas amigas, e ele dizendo: "Essa é minha irmã. Essa minha irmã é diferente de nós outros. Minha irmã é outra coisa. Minha irmã não conhece o mundo. Minha irmã sai para todo lado. Minha irmã, sabe quando você quer dar, não sabe se você quer dar feliz, se você quer dar, sabe, toda a honra é para Jesus, mas de caramba, toda a honra é para Jesus, toda, mas você se sente bem, porque você está sendo um exemplo, é um testemunho. Se Deus conseguir transformar cada um de nós, que vocês são testemunho, eu sei disso, é como Jean para seu papá. Hablar de ele, não vou falar porque está cerca dele. Esse é um excelente hijo, que é da melhor danha, um excelente hijo, mas também tem um excelente padre, assim que é um por el outro. O papá sabe quem é o hijo também sabe quem é o papá. O amiguito dele deve saber quem é ele, deve ter aquele caramba, Jean está outro nível. Por quê? Isso são testemunhos. É isso que Deus quer de nós outros. E o mundo quer desenhar em nós outros testemunho negativo, que não servimos para nada, que não somos nada, que somos um zero à esquerda. Zero à esquerda é o diabo. Você é poderoso, você é filho de Deus. Não existe nenhum homem igual que você. Bendita e agradecida tem que ser sua esposa de ter você como marido. Não encontraria outro homem igual que você, nem com uma antorcha aprendida encontraria. Assim tem que ser nosso valor. Pero o diabo quer poner-nos para baixo. Não, meu, para baixo está o diabo, nós outros não. Amém? Então, você, Nelson, que, como você disse, eu tenho que ser, você usou uma palavra, qual era? Resultado, é isso aí. Um resultado é um testemunho. Ai, que estou pensando em botar uns funcionários da empresa. Ah, sim, sim. Quem está aí? Aqui está Nelson, está Eric, está um outro muchacho aí chamado Roberto. Estou com ganas de botar Nelson. Você está louco? Você vai botar Nelson? Você está louco? Você sabe quem é Nelson? Não. O horário de entrar no trabalho é 8 da manhã. Nelson está aqui 6 da manhã. Você está maluco? Bota Roberto, vagabundo. Nelson não. O testemunho de Nelson lo salva. Não é palavra, é testemunho. E Roberto, citado como vago, que Jay se riu, esse está botado. Porque ele só tem guia de trabalhador, mas ele não tem a palavra que você usou, não tem resultado. Ele não hace, mas ele tem guia de trabalhador, mas ele não hace. Ismael, você quer pessoa que trabalhe com você, que trabalhe ou que tenha guia de trabalhador? Óbvio, óbvio. Óbvio, você quer pastor com você? Pastor que tem guia de pastor? Não, se eu quiser era guia, eu teria aqui 50 pastores comigo. O que mais conosco são pastores, pedindo para trabalhar comigo. Não, eu quero pessoa que viva a palavra, que tenha resultado, é isso. Termina, então, qual é o último? Vou explorar um pouco a Eric, porque eu não sei quando foi, então eu tenho que explorar. Então, Eric,
Hechos capítulo 1, versículo 8, querido, léalo e se transporta aí para ver o que Deus quer de Eric nesta manhã. Que diz? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como você se encarra aí? Que pensa você sobre este mensaje? Una vez ella ha recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo tengamos, ¿verdad? Que ya seamos una figura, un ejemplo, esparzamos ese ejemplo hacia toda, ¿verdad? Hacia toda la gente, hasta el fin, ¿verdad? De nuestro tiempo, de nuestra vida. Perfeito. Hasta el fin de nuestro tiempo. Quem tem o Espírito Santo não se cansa. Quem tem o Espírito Santo não desiste. Quem tem o Espírito Santo não se apaga. Quem tem o Espírito Santo não se senta. Quem tem o Espírito Santo não é impressionante. A vida com o Espírito Santo já é hasta lo último de la tierra. Roberto, usted es mío por sempre. Nada que Deus hace é temporário. Todo lo de Deus é eterno. Todo. Ele te escolheu a ti. Não é por um tempo. É por sempre. Ele me escolheu a mim. Ele não me escolheu para ser pastor 5 anos. Ele me escolheu para ser pastor 70, 80, 90, 200 anos. Você pode observar para terminar o culto, esta ideia de hoje estar com Deus e amanhã não está com Deus. Hoje está com Deus, amanhã não está com Deus. Hoje está com Deus, amanhã não está com Deus. Foi criado por el diabo. Ele não deixa nós outros sermos eternos em nada. Tudo o que Deus criou foi eterno. Ele disse que se una la mujer al hombre, que sea una sola carne, hasta que la muerte os separe. Qual matrimônio hoje é separado por la muerte? Nenhum. Nuevo matrimônio, nueva Bíblia, que la mujer se una al hombre, hasta que el Mustang lo separe, hasta que una casa lo separe, hasta que una cuenta bancária lo separe, hasta que um interesse lo separe, hasta que la vejez lo separe, hasta que la pérdida de pelo lo separe, hasta que la pançota lo separe. Tudo o que Deus criou, eterno, o inimigo está mostrando a nós outros que é passageiro. Aquele amigo que você tem, eu tenho amigo, eu ia com 8 anos de idade com meu amigo, 10 anos, eu ia com meu amigo para a escola, Pacheco, Paulo, Henrique Albuquerque, é meu amigo, hasta hoje, somos viejo, meu amigaço, cocina para mim, meu amigaço, eterno. E estas classes de amistade foi dada por el próprio Deus. A Bíblia diz um amigo que é mais que um irmão. Não é glorioso? Se tudo isso está acabando, tudo isso está se destruindo, nada é eterno. Você vê Jean, por exemplo, você tem quantos agora, Jean? Quantos anos? 19 anos. Jean, eu estudei, eu pus na fotografia dele, ele era um ninho assim. Está quedando viejo, Jean, eu não, ele. Assim, e ele, eu sentava ele em uma sítio assim, ele largar. E eu descia, mira, este ninho aqui, quizás eu não esteja aqui para ver, quizás eu me muera antes, mas este ninho aqui, ele vai crescendo e ele vai desarrollando como homem, e ele vai se recordar do papai e da mamá que lo traía na igreja. Você vê que glorioso, a Bíblia diz: educa o ninho, instruja o ninho nos caminhos do Senhor. Depois de viejo, não se apartará dele. Você vê a Bíblia cumprindo, se está na igreja.
siguen los caminos de Dios. Vitor, pastor, niño. Georgian, missioneiro, niño. Por que nós outros permanecemos com Deus? Aqui são ninhos que foram jovens e agora já são adultos e vai se poner viejos e não se apartam do caminho. Por quê? Porque desde muito pequeno foi dito: você tem que ter uma conexão com o Espírito Santo. Não és a igreja, não és o pastor. Então isso entrou em eles e eles vivem por el Espírito Santo. Então, gente, lo que o Espírito Santo hace é eterno. Eterno. Você não está aqui por uma casualidade. Espero que você entenda com todo respeito a sua vida, a la congregação que você vá, com todo respeito a seu pensamento de religiosidade. Pode estar seguro, você não está aqui porque um amigo te invitou. Eu te aclaro como um homem de Deus, profeta de Deus. Você está aqui porque Deus quer livrar-te de muita coisa e bendecir a você. Você pode estar seguro, Deus tem um plano grande em sua vida. Então, está em você. Está em você el volver, está em você el congregar. Por que eu digo todo isso? Porque muitas das vezes se termina um culto e a pessoa diz: caramba, me gostou tanto esta igreja, mas a pessoa não tem nem como volver, porque não se sentiu invitado. Gente, se você passou por ali, esse já é o redil de pastor que você está invitado a participar. Você é a ovelha desse redil. Vê a tua casa, pensa: o bispo, eu quisiera participar em la igreja. A igreja é sua. Você já é parte da igreja. Não se sinta excluído. Aqui não tem invitado. Como eu disse desde o princípio, aqui não é pastor. Aqui todos nós outros somos iguais. É que se utiliza o nome, tem que utilizar. Tem que ter uma direção. Mas nestes momentos aqui, um aprende com o outro. Somos todos iguais. Amém? Gente, que o Espírito Santo me los bendiga. Que Deus te haga grande em la presença de Ele. Que seus problemas, eles não passem de aqui. Seu problema, na verdade, deveria estar por debaixo de seus pés. Não deixe o problema subir, não. O Deus que você serve é demasiadamente grande para você preocupar-se com seus problemas. Há mais. Seu problema, olvídalo e encomienda-lo hoje a mim. Eu vou dar um papel a você, não estava programado, que eu diga ao missionário que não preparara isso. Pero Vitor, me agarra um papel branco na hoja e parte por la mitad, tá bem? Eu vou distribuir. Eu quero que vocês hagam uma petição hoje mesmo. Nós outros vamos comer, vamos estar aí relaxando um rato, depois vamos fazer a última oração para irmos à casa. Depois vamos comer ahorita, preparamos uns perros calientes, vamos conversar um pouco, mas eu quero que você aparte um momentito e você venha cá no altar e você haga uma petição a Deus. Escreve uma petição. Esta petição você vai dobrar em umas 4 partes para que nadie la leia, nadie. E eu te prometo, todos os dias dessa semana eu vou subir ao monte, vou orar por você. Eu he orado no mês passado. Já há testemunho na igreja. Eu não vou pedir para a pessoa dar testemunho, mas eu já sei que há. Há testemunho, constatado testemunho grande. Se a pessoa quer dar testemunho, ela vai levantar a mão e dar. Mas eu não quero dizer: mira, venha cá, diga o que aconteceu em sua vida. Não, não. Se você se sente, o bispo, em este mês, o mês passado, 13 de junho, hicimos um serviço, verdade? Eu tomei as petições e orei. E uma das pessoas eu disse: mira, seu problema é esse? Olvide seu problema e deixa-lo comigo. Eu vou importunar a Deus em oração. Quando foi há 2 dias atrás, eu disse: ou 3,
Já pode partir pela metade de todas. Por favor. Aí eu vou. Estava acendendo o culto e se me acercou e deu o bispo já. Acabou. Aquele problema de 2 anos se acabou. Dizer que maravilhoso. É isso que vai acontecer com você. Qualquer problema que você tenha. Bispo, eu tenho um problema de saúde. Escreva-lo. Nadie vai saber. Eu vou dobrar e vou orar. Eu oro 23 dias em oração. 7 dias eu hago ayuno. E no último dia, um dia antes da reunião, eu subo ao monte, amarro esses problemas em uma pedra e lo tiro ao mar. Hago isso sempre. E é isso que vou fazer esse mês. Utilize sua fé. Não aceite seus problemas como um problema eterno. Não, eterno só Deus. Seu problema se acaba hoje. E comece a praticar a palavra de Deus. Vuelvo a dizer, você não tem onde congregar, está um pouco apartado, aqui está a sua congregação. O bispo me gostou, venga, participe, le vai gostar, é sua cara, le vai gostar e te vai ajudar muito. Você vai ver, te vai ajudar. O dia de hoje será um dia para você glorioso. Você vai sentir-se liviano durante o dia, será glorioso. Amém? Ponga-se de pé, por favor, meus queridos. Ponga-se de pé. Levante as mãos ao cielo, por gentileza. E repita-lo depois de mim. Padre, te dou as graças por um dia mais de vida. Muitas graças por guiar-me hacia sua casa. E por hablar-me ao coração. Necessito, Senhor, estar contigo. A partir de hoje, a unção do Senhor caminhará a meu lado. O Senhor estará comigo. Ponga as mãos por cima de seu coração. Meu Padre, em nome de Jesus, eu como pastor, siervo suyo, eu estou bem feliz. Bem feliz em receber os varones em tu casa. Eu estou bem feliz com a união que há entre nós outros. Eu estou bem feliz, Senhor, com as obras que o Senhor está realizando em nossas vidas. Grandioso Deus, eterno de Israel, se havia alguém aqui sem uma congregação, hoje recebeu sua congregação. Se havia alguém aqui sem um redil, hoje hace parte desse redil. Se há alguém aqui, Senhor, sentindo-se carregado por os problemas que a vida traz, a partir de hoje, Senhor, nós outros vamos quitar o peso desta oveja para que ela pueda caminhar melhor. Meu Padre, se conosco, Senhor, neste mês de oração, que através desse propósito de oração, a vida de Nelson seja outra, a vida de Eric seja outra, a vida de Léo seja outra, e consecutivamente a vida de todos nós outros seja outra vida. Meu Padre, eu quero agradecer-te e pedir-te a ti uma proteção sobre os filhos de cada siervo suyo. Proteja, Senhor, os filhos de Alex de uma maneira general. Proteja, Senhor, os filhos do Senhor Ismael de uma maneira general. Visita Maurício, visita a Mileja, visita a Nieto, visita cada uma destas pessoas. Visita, Senhor, os padres de Léo. Guarda, Senhor, a vida desse jovem, que ele pueda crescer em tu presença a cada dia que passa mais. Consagra na vida do pastor Vitor, Senhor,
e que ele pueda seguir sendo su siervo hasta que cumpla los 60, 70 anos de idade, que não tenha uma parada en el ministério, que ele permaneça por sempre. Te lo pido por Jensen, por todos sus hijos. Mi Padre, consagra a vida de tu siervo, que ele abra os olhos a cada dia que passa, que ele pueda, Senhor, viver sua palavra de uma maneira gloriosa. Lo mesmo, Senhor, te pedimos por cada missioneiro que não se hace presente. Visita José en el trabalho, visita, Senhor, al Senhor José, que aqui está, visita a Dino, visita a Georgian, a Manuan, a Lolo, a cada uma dessas pessoas. São pessoas especiais, Senhor, são pessoas, Senhor, que fazem parte deste grupo de família de Deus. Guarda nós outros, Senhor, com seu poder. Aumenta os anos de vida a Efraim. Aumenta os anos de vida a cada um de nós outros, Senhor. E que tudo o que tu queiras de nós outros, podamos realizá-lo para ti. Meu Padre, tu mostraste a Léo que tu queres de ele nesta manhã. Tu mostraste, Senhor, a Eric o que tu queres de ele. Tu mostraste, Senhor, a cada um de nós outros, a Nelson, o que tu queres. Está claro que o Senhor está aqui. Está evidente que o Senhor se hace presente. Meu Padre, consagra os alimentos neste momento que vamos a desfrutar. Consagra estes alimentos, Senhor, que podamos passar um momento juntos, hoje com o hot dog, em outro serviço com o barbecue, que cada momento que estemos aqui, podamos fortalecer nossos laços de família, nossa aliança de família, família de la fé, la família de la oração, la família de la ayuno. Padre, eu te dou as graças por haver me escolhido para realizar esta obra. Graças, Senhor. Graças por elegir a cada um de nós outros. Meu Padre, consagra estas hojas brancas que vamos entregar a cada varão, porque temos que atuar a fé, acionar nossa fé, e vamos expressar nossa fé através de nossa petição, Senhor. E que durante estes 30 dias, o Senhor pueda hablar a nosso coração, livrando-nos e protegiendo-nos, em el nombre del Padre, del Hijo e del Divino Espírito Santo. Diga, Senhor, que quando mis petições estuvieran em la mano del obispo e del pastor, que el Senhor escute nuestras orações e responda a cada uno de nosotros, em el nombre del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Diga, hombres em ação, hombres em ação, hombres em ação. Isto é lo que el Senhor quer desta igreja. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar-se, por favor. Mira, as hojas estão aqui. Tu me ajuda, Jean, please. Dê uma a cada um de estes varones. Você não necessita
ni poner su nombre, ¿está bien? En la hoja no. Usted lo hace si usted quiera. Usted no necesita escribir nombre. Yo quiero que sea bien, bien secreto eso. Para que usted vea que, para que sea hecho algo entre usted y Dios. Não deve ter nenhuma. Eu não vou abrir essas petições. E você pode confiar em lo que eu te digo. Se uma coisa eu tenho, é palavras. Se eu te digo isso é assim, isso é assim. Eu não te vou a mentir. Não te... Já terminou? Não te vou a defraudar em nada. Em la mínima coisa, eu não te vou a defraudar. Tenha-lo por seguro. Tenha-lo por seguro. Se nunca conheceu um pastor sincero, te vou falar a coisa assim como é, caixão quitado. Não te vou me esconder nada, porque é para subir, ok? Então, haga essa petição entre você e Deus, ok? Antes de ir-se, nós vamos fazer uma pequena pausa. Eu me imagino que já está por aí a comida, já. Nós vamos fazer uma pequena pausa, graças a los missioneiros prepararam aí um hot dog. Vamos então comer, conversar um pouco, tomar um cafecito, whatever, e depois nós outros volveremos a fazer a oração final e volver a nossa casa, ok? Muitas graças a vocês que vieram, Nelson, graças por acudir ao chamado de seu amigo hermano, graças a Eric por vir, tá bem? Graças, te agradeço de todo o meu coração por ter paciência, por escutar meu espanhol péssimo, mas acho que dá para entender um pouco. E assim que já sabe, graças a los outros que sempre está participando, vamos então comer e volvemos a la oração final. Pergunta sobre o tema alguma? Guarda-la e depois me la hace, depois que comemos, que eu já estou desmaiando-me. Ok? Vamos comer algo então, vocês. Ai, Deus mío. Tchan! Como levar a Georgiana? E que? Tá todo chévere? Tá? Pode parar. Bendiciones a todos os que estão online. Vou apagar um pouquinho porque vamos agora disfrutar, comer algo com os hombres em ação. Bendiciones.